Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Além do Horizonte, aquele lugar que queremos te levar, além do horizonte que você está, levando informações preciosas sobre assuntos que são pertinentes ao seu negócio. Hoje vamos falar sobre como empreender com segurança, o que CNPJ não te conta, mas a lei exige. Eu vou falar antes dos nossos patrocinadores, e esse podcast está sendo gravado aqui no estúdio da ID Agência, e eles podem fazer o mesmo por você. A ID é especialista em criar sites profissionais, cuidar de redes sociais e ajudar o seu negócio a ter presença de verdade na internet. Além disso, contam com um estúdio completo de gravação de podcasts, vídeos e muito mais. Se você quer ser visto online e ter um visual profissional, fale com quem entende do assunto. Acesse idagência.com.br e descubra tudo o que eles podem fazer por você. Nosso patrocinador também, VersaFin, que é representante autorizada da HS Consórcios, oferecendo soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. Atuam com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. Então vamos lá ao nosso assunto de hoje. A nossa convidada é a doutora Daiane de Almeida Antonelli Soares. Bem-vinda, querida. Obrigada. Ela é casada com João Vitor Antonelli Soares, apaixonada pela sua família, cristã, empresária e ama viajar e não rejeita um convite para churrasco. Fica a dica, tá, ouvintes? Graduada em Direito pela Faculdade Paranaense, pós-graduada em Direito de Processo Penal, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina, advogada militante desde 2017 em ações envolvendo direito criminal, tribunal do júri, direito de família e sucessório, especialista em ações de responsabilidade civil, empresarial e imobiliária. É sócia-gerente do escritório Montrone Advogados Associados de Rolândia, filial norte do Paraná, localizada aqui em Rolândia, que também possui unidades em São Paulo e Santa Catarina, sendo a matriz sediada em Balneário Camboriú, com clientes espalhados por todo o mundo. Atua com empresas de diferentes setores e está aqui para falar sobre um tema que todo empreendedor deveria conhecer antes mesmo de abrir o CNPJ, como empreender com segurança jurídica. Acredita que não foi criada para funcionar, mas para fluir no seu propósito em ajudar o próximo. Sobre a Montrone Advogados, é um escritório full service, não apenas na teoria, mas sobretudo na prática. Sua equipe de sócios e advogados associados possui destacadas atuações nas diversas áreas do direito, na área nacional e internacional. O escritório representa clientes nacionais e estrangeiros atuantes numa ampla gama de setores. Então, essa é a nossa convidada com esse currículo riquíssimo. Bem-vinda, doutora Daiane. Obrigada. Uma alegria muito grande ter você aqui hoje. Vamos falar para os nossos empreendedores o que é empreender com segurança jurídica. Aquilo que o CNPJ não fala, né? Aquilo que o CNPJ não fala, mas a lei exige. A lei exige. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, receber esse convite. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco dos ensinamentos que eu tenho e compartilhar também o planejamento jurídico correto para os empresários dessa cidade e da região, que eu tenho certeza que esse podcast está chegando em muitos lugares e vai chegar em muitos lugares. Amém. E que a tua visão também venha estar ajudando vários empreendedores a desfrutar de fato os prazeres de ter um negócio, né? Essa é a ideia, levá-los além desse horizonte da correria, do dia a dia, né? Que eu falo que os empresários hoje não é só abrir a porta mais e trabalhar, né? Tem muita coisa para ser feita, inclusive ser ator. E tem muito atormentado. Bem isso, né? Bem isso. Infelizmente, né, tem muita gente que ainda não acessou esse lugar. E é esse lugar que a gente quer levar todo mundo aqui. Com informações, com pessoas de confiança, com profissionais de confiança, para que eles tenham esse sossego. Deitar na cama, no travesseiro lá e dormir em paz. E trabalhar faz parte. Eu acho que trabalhar, para mim, trabalho é beneficiar a vida do outro.
Sim. né? E acho que para as pessoas que enxergam isso, eu estou trabalhando, fazendo algo para resolver a vida do outro. Então, esse é o caminho. E você resolve muita coisa a vida dos seus clientes, né? Muito. Eu costumo dizer que a minha função é encontrar soluções para problemas complexos, seja eles qual for, principalmente na área empresarial. É essa a minha função e com propósito. Eu venho assistindo os seus podcasts, seus convidados, e me chamou muito a atenção tua primeira convidada, Maria Fernanda, que é o Empreender com Propósito. A Fernanda é maravilhosa. Aham. A Fernanda é uma empresária, assim, admirável. Sim, com Gosto muito dela. certeza. Tive a oportunidade de conhecê-la e isso faz com que a minha advocacia também seja diferente, ter um propósito, assim como Sim, você também está fazendo aqui. Eu tenho obrigada. certeza que a gente vai ajudar O muitos. dia que eu fui lá no seu escritório, que eu tive aquela demanda que eu levei para você, eu fiquei impactada. Fiquei assim de ver o seu jeito de atender, focada, prestando atenção em tudo que eu estava te falando, anotando e fazendo perguntas pontuais. Eu, assim, achei o máximo. O tipo de pessoa que trabalha, sabe o que está fazendo. Achei lindo, Dai. Que bom, que bom. É muito bom saber, isso é É, gratificante. Isso mostra que a ach- gente está no caminho certo, né? Totalmente, totalmente. Adorei o atendimento, adorei, já saí com a solução. Uhum. Enfim, então foi nota 10. Muito obrigada. Eu que agradeço mais Agradeço uma vez. publicamente. Eu que agradeço a confiança, com certeza. E é pelos desafios do dia a dia, pelas circunstâncias que a vida nos traz, assim, que hoje eu sei que eu tô aqui porque eu tenho um propósito também. Então, Com com certeza. certeza, o compartilhar faz parte desse propósito, desse objetivo. É isso, esse é o caminho. Dai, muita gente quer empreender, tem um desejo de Uhum, empreender, sabe fazer alguma coisa muito bem e resolve trabalhar com isso. uhum. Mas empreender é um pouco além disso, né? Então, como que começa essa história do CPF para o CNPJ? Eu acredito assim que tudo na vida, mas principalmente para você que vai empreender, é um planejamento. Seja ele tributário, seja ele fiscal e até mesmo entender a tua atividade. Porque é o compreender a atividade que vai te levar ao caminho certo. De qual que vai ser o perfil, o CNAE, nós falamos que é o Cadastro de Atividades Uhum. Econômicas, né? Qual vai ser o teu CNAE, qual vai ser o tipo de empresa que você vai enquadrar, se é o Simples Nacional, se é o lucro presumido, se é prestação de serviço, se é venda. Então, precisa de um planejamento e de profissionais que saibam o que estão fazendo. Você Então, dá assessoria para o cliente em todos, inclusive no tipo de empresa que vai abrir? em tudo, em Em tudo. tudo? O importante é nos procurar antes de abrir, antes de. Antes, né? é, Para não cometer os primeiros erros, né? Exatamente, mas isso não quer dizer que quando a empresa já está aberta que a gente também não possa planejar, mas o importante é ter um planejamento inicial, sim, com certeza. Eu aprendi que tem três pessoas que você não pode mentir na vida: o padre, o médico e o advogado. A E eu, esposa pode? Para o marido também? eu incluo o contador, tá? Eu incluo o O contador. Eu contador, incluo o contador. sim. Esposo, o cônjuge, daí já é uma É outra outra esfera, demanda, é outra isso. demanda que se precisar resolver, depois também você A resolve, né? gente resolve também, com certeza. Mas é o importante ter esse planejamento. Eu brinquei aqui para descontrair um pouco dessa parte, mas é verdade. A gente precisa entender e saber qual que é o Sim. objetivo do empreendedor, né? Seja ele de pequeno e grande porte, seja ele iniciando ou que já está atuando há muito tempo. Porque muitas Uhum. vezes na atuação se perde. É ali naquele se perder ali, muitas vezes nas questões tributárias que a gente consegue reorganizar a casa. O operacional tira muito tempo do microempresário, né? Uhum. E esses dias eu ouvi, não me lembro quem comentou comigo, que a pessoa perdeu o MEI, do MEI perdeu o Simples, do Simples, aí o imposto ficou completamente fora do que a empresa estava Uhum. trabalhando e foi um tremendo de um abacaxi. E aí confunde com o CPF, que não é para ser, né? Que não é para ser. A pessoa jurídica, o teu CNPJ, é justamente para separar a pessoa física, a Marilda, do CNPJ, da empresa, para que ela tenha, não duas vidas, mas para que ela saiba o destino do que vai vir
da empresa e o que ela quer na pessoa individual dela, né? Então, não pode ter essa confusão, tem que ter sempre uma orientação. O que que significa segurança jurídica na prática, doutora Daiane? Olha, na minha opinião, essa segurança começa desde quando você tem um sócio ou você busca um sócio. Porque você pode, hoje, no parâmetro jurídico empresarial do Brasil, você pode ser o MEI, que é o microempreendedor individual, você pode ser um microempreendedor, você pode ser uma empresa de pequeno porte, vai depender do teu faturamento, assim como você também pode ter uma outra atividade que é faturamentos além de valores em torno ali de 4,8 milhões mês, né? Então, tudo vai depender. Vamos falar muito eu sugeri a gente conversar muito sobre o MEI, porque o MEI é o que a maioria dos microempreendedores acreditam que só abrir um CNPJ já é válido, né? Hoje, inclusive, semana passada eu estive num salão. Nesse salão ela não tem funcionárias, todas estão com o MEI. É uma maneira de É um uma prestador de serviço, é isso. possível isso Só hoje? que, inclusive em salões, em casos reais que acontecem no meu dia a dia, em salões de beleza, de estética, é importante. Por mais que todos ali tenham MEI, tem alguém que está cedendo espaço. Tem alguém que está alugando espaço. Então, para que não tenha vínculo empregatício, é importante ter contratos de prestação de serviço. Não simplesmente o fato dela entrar lá com o MEI. Não, isso Tem que haver um contrato. no meu ponto de vista jurídico e técnico, sim, porque isso vai blindar o dono daquele ponto comercial ou até mesmo a pessoa que iniciou a atividade de qualquer demanda trabalhista que pode vir também. É isso que eu falo no início, você tem que entender com quem que você vai trabalhar. Você vai trabalhar sozinho? Você vai trabalhar com sócios ou com prestadores de serviço? Então, para cada um desses, tem um contrato específico. Esse é o primeiro passo. Isso, um contrato de prestação de serviço, aliás, um contrato de relação entre as partes, desde sócios até mesmo do empresário que trabalha sozinho, ele tem que ter ali uma conduta, um objetivo no seu negócio, que faz ali através de um contrato social ou até mesmo de padronizar ali o teu trabalho como um empreendedor individual também. Entendi. Quais são os principais pontos de atenção que você enxerga para quem está começando um negócio? Não abriu um negócio ainda e quer abrir, quais são as principais coisas que ele tem que observar? Primeiramente, como eu já disse, o planejamento. Então, tem que entender a tua atividade, tem que entender quanto que vai faturar isso mês, se vai faturar acima de 7 mil, se vai faturar acima de 30 mil, porque daí nós vamos saber em qual regimento tributário vai ser enquadrado. Entender se vai ter sócios ou não, como a gente já mencionou. E o mais importante, não é só desenhar a tua marca ou fazer o logotipo, é registrar também a marca. Porque você pode trabalhar... Registro da marca. Registro da marca. Inclusive, nós poderíamos futuramente até conversar especificamente sobre registro de marca, porque vai ter aí umas mudanças agora a partir do mês de agosto. E Também vai ter mudanças, vai. eu conversei semana passada com a doutora Ângela sobre a NR1. Então, eu vejo assim, as empresas que não estiverem, aí você traz essa novidade também sobre as marcas. As empresas que não estiverem com tudo isso na ponta da língua, já praticando isso este ano, o ano que vem vai ficar bem enrolado. Vai. Então, não quero fazer assim algo pessimista, né, de forma alguma, mas o ano que vem, com reforma tributária, com a NR1 que vai entrar, vai, né, conseguir, esse ano não conseguiram, vai ser a partir do ano que vem, agora mais essa que você fala que é a partir de agosto. Vai ter algumas mudanças, a marca em si, ela já tem que ser registrada desde o início. Mas a maioria não registra, não, né? Eu costumo trazer muitas analogias, casos práticos, eu gosto de ser didática. Por favor. Quando eu sento com o cliente, eu costumo dizer que o processo ou o procedimento é uma escada, eu mostro cada degrau dessa escada. E no registro de marca é a mesma coisa, no início de uma empresa é a mesma coisa. Não adianta você conceber um filho, porque a empresa é um filho, né? Um filho.
e outra pessoa vai lá e coloca o nome ou registra. Não importa que você está 10 anos no mercado, mas se você não registrou, não é seu. não é seu. Imagina? Isso acontece. Um dos grandes E às vezes casos. pode acontecer de pegar toda a sua marca, não só isso, mas processar por estar usando depois que a marca foi registrada. E isso é Exatamente. gravíssimo. Isso é gravíssimo. Exatamente. Às vezes um trabalho de uma vida inteira que a pessoa tem com esse empreendimento é levado tudo embora por conta de um processo nesse sentido. Existe caminhos de contestação, mas a partir do momento que o dono é aquele que registra. Teu filho é aquele que você colocou o nome, que você foi no cartório e registrou, correto? É a mesma coisa a empresa. Eu faço essa analogia simples, mas que é para o empreendedor entender, o empresário entender. Então, entendeu o ramo da tua atividade, viu se vai ter sócio ou não, vamos fazer um contrato, elaborar esse contrato de responsabilidade entre as partes, porque um contrato, ele faz lei entre as partes. No artigo 421 do Código de Processo Civil, ele nos mostra a importância de um contrato, de ter obrigações entre as partes. Porque dali não tem argumento, né? Não. Pode até ter, não vou dizer que não vai ter o litígio. O que é o litígio? Ir na frente de um juiz e discutir uma demanda. Mas a partir do momento que você tem cláusulas específicas e personalizadas para o teu negócio, fica mais fácil uma orientação, até mesmo um acordo, né? Uma composição entre as partes. Eu fico imaginando aqui histórias que eu conheço, né, de pessoas que abrem um negócio sem a menor ideia disso tudo. Inclusive, tendo sócios, o que cada um vai fazer, né? Haver um planejamento, uma descrição de funções de cada um. Isso é um básico que uma empresa deveria ter. Mas isso que você está falando do contrato torna ainda mais responsável, Sim. né, a abertura do negócio. E sabe, Marildo, isso é para qualquer ramo. Nós iniciamos falando de um salão de beleza que tinha manicure, que tem uma esteticista. Vamos falar de uma autopeças, uma mecânica, que são empresas simples que muitas vezes o empresário acredita que é só ter um CNPJ. Que é um outro exemplo simples, barbearia. Um investiu, outro trabalhou e outro fica na recepção. São informações que eu tenho de casos concretos que acontecem na advocacia e no nosso escritório. E aí, um desistiu, um vai viajar, como que vai ficar todo aquele valor investido no início? Para quem que vai? Para quem que sobra? Para quem que sobra. E o barbeiro que vai ficar ali cortando, fica com tudo, mas não tem papel nenhum. Como que vai fazer isso? Dá para fazer de forma extrajudicial, mas e se tiver um conflito? Vai ter que ir para frente de um juiz para iniciar toda uma demanda. Isso pode demorar meses, anos para concluir. E muitas vezes, se são amigos ou pessoas da família, pode se destruir relações, né? Com certeza. Por não ter deixado claro a obrigação de cada um, né? Obrigação não, a responsabilidade de cada um, né? Quais são os riscos invisíveis? São vários, são vários. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma ferramenta. Eu gosto, como eu te disse, ser didática. Eu tenho uma ferramenta no nosso escritório que a gente faz recuperação tributária. Por que a gente faz recuperação? Porque começa errado. Muitas vezes o cliente está no Simples Nacional e deveria estar em outro regime tributário, ou está no regime tributário e poderia ser um Simples Nacional. Faz o recolhimento distribuidora de bebidas. Eu estou falando de empresas de pequeno porte, mas a gente também pode comparar futuramente empresas maiores. Mas uma distribuidora de bebida, uma conveniência. Se não tomar cuidado com o tipo de regime tributário, paga imposto e paga 2 vezes. Nós já temos que sair lá da distribuidora, já paga já tem um tributo ali. Já teve retenção lá, né? E na hora de lançar a nota, lança de forma errada. E o erro não é do contador, muitas vezes é do sistema ou na maneira que foi implantado, ou não tem nem contador muitas vezes. Então, um dos principais riscos e que são invisíveis é a maneira tributária que muitas vezes a empresa inicia o negócio.
É uma questão de mudança de mentalidade mesmo, que tem que haver nos empresários, né? Porque a maioria procura o extintor para apagar o incêndio a hora que estiver Uhum. acontecendo, né? É Vai lá assim, no escritório a hora que o pau torou mesmo, né? muitas vezes é assim que o advogado é visto. E nós estamos trabalhando para um futuro onde o empresário ele tenha uma advocacia preventiva, porque isso Sim, gera menos custo e para muitos, para o doutor Tiago mesmo, o nosso CEO, né, da Montrone Advogados, ele já é um visionário e ele já analisa isso há tempo. E para nós da Montrone Advogados já é uma realidade a advocacia preventiva há muito tempo. E uhum. os nossos clientes, eles podem ver de fato essa diferença. Outra, outra pergunta aqui. Em um contrato, qual a diferença em contrato padrão de internet? Né? Pega lá, Uhum, baixou, fez o download do contratinho lá na internet, porque afinal de contas é mais rápido, uhum, mais barato, né, doutora? ok. E Ah, aí, você mesmo teve quando um alguém chega lá, ó, episódio. eu baixei na internet isso aqui, mas deu ruim. Você mesmo teve um episódio da inteligência artificial, eu estava assistindo, e assim Aham. acontece todos os dias, tá? Isso tanto de pequenos empresários como grandes empresários Inclusive grandes empresas. que encaminham para nós, analisa esse contrato. Nós, como profissionais, a hora que a gente bate o olho, a gente já sabe se é De onde que ele inteligente. veio? Já, a gente já sabe. O contrato, ele tem que ser personalizado, Não tá? tem duas situações Não, iguais, né? não tem. Não tem. O objeto é personalizado, a forma de pagamento, o tempo, a lei de proteção de dados, o período, a comarca, tudo é personalizado. Existe muitos contratos que vêm, sabe, contratos de qual modelo que vem dessa forma? De locação. Uhum. Contrato simples, até ou baixado pela internet, ou aqueles que compram na papelaria. Ajuda? Ajuda. É Mas ele. melhor do que nada, mas que Não. pode dar ruim, pode. Pode. Um caso concreto, um senhor de idade tem várias casinhas na cidade e o contrato era simples, sem resolução. Se caso a inquilina ficasse sem efetuar o pagamento, tudo bem, fica sem efetuar o pagamento. Não tinha uma cláusula ali de multa específica. Nós temos, além do locatário, que de fato já gera ali ação de despejo, outras questões. Mas se a gente tivesse isso já no contrato, uma notificação muitas vezes já resolveria a situação. Isso é uma locação de um barracão para um empresário, de uma porta comercial para um salão de beleza. Então De tudo. tem que ter uma análise minuciosa do contrato, bem específico. Contrato, divulgação, tudo que envolva o teu nome e teu CNPJ. Falando em internet, baixando pela internet, e lojas que vendem pela internet, empresas que vendem pela Uhum, internet, qual que é a diferença de uma loja que vende um produto que tem ali a porta, a pessoa vai ali, compra, pega, para uhum. uma compra de internet? Quais cuidados São, tem va- que ter? são vários, né? Um deles a gente já falou que é o registro de marca. Por exemplo, aqueles que estão querendo entrar no Mercado Livre ou em sites específicos, tem que ter o registro de marca. O Mercado Primeiramente, Livre exige. exige já que tenha o registro Para de quem tem um marca. e-commerce, já tem que começa Exatamente. já. Então, mas então já começa certo. É um dos modelos, mas aí você tem Uhum. que saber fazer o teu cadastro de registro de imóveis. Outro detalhe é a política do próprio site. Tem que entender, sabe aquelas letrinhas que você só clica A gente ali, enrola, dá um um clique, um confirmar, confirmar, um aceitar, um concordo. e não tem a noção específica do que tá assinando, do que está concluindo ali no sistema do site. Relação de consumo. Você tem que ter a noção que vai ter ali por trás um consumidor que, por compra da internet, ele tem o direito também de desistir da compra 7 dias após que essa mercadoria chega. Então, você tem que ter todo um contexto ali de saber lidar com o teu consumidor também virtual. Tem as garantias, tem a lei de proteção de dados, que você também tem que deixar bem correto ali com o teu consumidor virtual. Por quanto tempo você vai ficar com aqueles dados? Então, tem uma exigência técnica, assim, que tem que ser cumprida dentro da venda pela internet, venda online. Porque a história do cliente sempre tem razão? Às vezes não, né? Se Não. houver tudo isso daí, se tiver tudo ok, Uhum. nem sempre o cliente tem razão. Se a empresa tiver já
se guardado em todas essas Exatamente. questões aí. Nesse ponto, eu observo assim, a assessoria jurídica ajuda a não perder dinheiro, mas a obter dinheiro também. Isso Sim. que você falou do crédito das bebidas geladas, né? Que às Uhum. vezes paga imposto 2 vezes. Se Uhum. ele estiver no regime tributário correto, ele não vai perder dinheiro. E se estava no tributo, e se estava no regime errado, a gente tem como recuperar dos últimos 5 anos também. Consegue recuperar. Consegue, dos últimos 5 anos, sim. Então, isso é quem vende bebida gelada. Isso, é produtos monofásicos, a gente fala, né? Aqueles que são, nesse caso específico, enquadrado no Simples Nacional e que faz a retirada de maneira errada, a gente consegue reverter isso até de forma Já faz para extrajudicial. aquela câmera lá um pitchzinho desse trabalho aí, que isso vai interessar muita Com gente. certeza, você é empresário que está no Simples Nacional, que é distribuidor de bebida gelada, procure um advogado da sua confiança, advogado tributarista, que ele vai saber recuperar de forma extrajudicial esse tributo pago de forma errada ou indevida. É isso. Mas tem várias outras coisas. Falando a questão da internet ainda, que é muito importante, tem que ter cuidado para quem está vendendo no Instagram, está tendo muito golpe. Eu que trabalho, eu que já sou da área criminal, que é a minha primeira formação, eu deixo Sim. isso bem expresso. Cuidado, tenha todas as verificações necessárias, divulgue para os seus clientes o perfil correto, a forma correta. Crie, assim, um checklist para que seus clientes que façam a compra online, como eles devem agir, o número correto para entrar em contato. Hoje até a advocacia está recebendo golpe, chega lá a mensagem, teu processo transitou em julgado, mas para poder receber, envie tal valor para o teu advogado. A gente está trabalhando arduamente junto com a OAB Nacional para que isso caia de alguma forma, que a gente venha conseguir uma garantia de também poder utilizar o WhatsApp de uma maneira correta, o Instagram e outras redes sociais. Esse negócio dos golpes aí de internet. Agora, que o Flávio falou, né, sobre inteligência artificial, já existem situações em que não é possível saber se aquilo foi a pessoa que gravou, a pessoa que falou, ou se foi feito através de inteligência artificial. Você já pegou algum caso assim? Você já atendeu algum cliente que teve o fake? Já recentemente eu tô com uma situação, inclusive de uma adolescente, tá? Saindo um pouquinho da área ali da parte empresarial, já trazendo a parte criminal, que também é voltado para o empresário, né? Uma adolescente que está recebendo várias ameaças, mas não se sabe o perfil, não tem ainda o perfil direcionado, é um fake que está em trâmite de investigação. Então, para isso, nós temos uma lei específica e que também desafia as autoridades policiais, que muitas vezes, quando você chega numa delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência, o próprio escrivão ou até o delegado não sabe ainda direcionar, porque a internet ela é muito rápida, né? A tecnologia é muito rápida. Então, nós temos que sim estar 2 passos à frente e protegendo de forma eficaz tanto a família quanto o empresário. Hoje, isso que você está falando da internet está muito rápido. Nós estamos vivendo um tempo de muita mudança, né? Mudança de tempo ou mudança em tudo que está acontecendo. Então, eu acredito que a demanda de vocês deve ter aumentado e os temas são os mais variados. São, né? Eu brinco ali com a minha equipe ou até com os meus clientes mais próximos, que nós não temos um dia normal. Hoje mesmo eu tinha uma programação. Não existe mais rotina. Não existe. Tinha uma programação, daqui a pouco chega uma situação para a empresa, outra situação em uma família, e a gente tem que direcionar de uma maneira mais rápida e eficaz para o cliente. E no mundo da inteligência artificial, a pessoalidade, a credibilidade, a qualidade do serviço entregue tem que ser assim de forma excepcional. De forma excepcional. E agora estão se buscando, falando de venda por internet, mas agora tem as experiências, né? Que o empresário tem que vender provocando uma experiência. Porque daqui a pouco a gente volta ao normal, né? Ao natural. Isso é outro assunto, mas enfim.
É muita O seu coisa. trabalho evita prejuízos, né? E, assim, os riscos que os empresários correm por essa questão de não conseguir da estratégia, daquilo que ele deseja fazer e se atropela um pouco, né? Quais são no seu dia a dia, as principais demandas que você tem no escritório, exemplos práticos, né, didáticos que você tem para colocar de situações de desenquadrar, por exemplo, dos regimes tributários. Tá, seria essa de recuperação, né, que a gente já falou que muitas vezes recolhe de maneira indevida, ou esquece de pagar, acredita que é só abrir o MEI, que não tem que fazer nenhum tipo de contribuição, nem previdenciária que seja, acontece um acidente, e aí, ou engravida, e agora mudou um pouquinho a lei da gestante, mas engravida, mas nunca recolheu, tem o CNPJ e nunca contribuiu, vira uma dívida ativa, que essa Porque dívida... o MEI pode ser feito pela internet, é isso? Pode sim, tem um Faz. site Mas daí específico. não vai ter orientação de um contador, de um advogado, Não. nada, e aí acontece isso que você está falando. E muitas vezes tem as letrinhas que o empresário não lê, e é importante ler, conhecer e ter também o recolhimento. Tem que fazer o recolhimento da maneira correta, tanto previdenciário quanto até de prestação de serviço. Então, existe sim a necessidade de ter um acompanhamento técnico. Eu vou dar um exemplo simples, o meu pai mesmo, ele tem a advogada dele particular, né? Mas que privilégio. E ele é prestador de serviço aqui na cidade e muitas vezes chega ali para ele, mas o que que é esse imposto? O que que é ISS? O que que é essa nota É tanta fiscal? sigla, né? Isso. Então eu passo ali um tempo, sempre ali cada 15 dias eu dou um pulinho na empresa ou ele vai no escritório, eu explico para que ele possa entender isso não gerar uma dívida ativa também. E você entendendo o tipo tributário da tua empresa, o KNAI da tua empresa, a tua atividade, você vai conseguir também fazer o cálculo correto do lucro real da tua empresa, do que você vai colocar no bolso, daquilo que você tem que investir e suprir toda a necessidade da tua empresa, né? Do empresário em si. Então, o momento ideal de procurar um advogado é hoje, amanhã e depois também, né? É um momento, não deixa pegar fogo. É quando vai abrir uma empresa já de cara para saber todas essas tipos de tributação, né? Uhum. Os regimes tributários, é o acompanhamento. Isso, junto até com o contador, né? É muito importante ter um contador da tua confiança e que sabe dirigir o teu segmento também da maneira correta. A NR1 é do teu segmento? Olha, nesse momento, o nosso escritório, ele tem mais de 30 advogados e cada um na tua especialidade. Não é a minha área específica, mas eu tenho um advogado especialista. Por isso que nós trabalhamos com full service. Você conheceu Uhum. já uma Sim, parte da nossa equipe, né? sim, sim. Como é Balneário Camboriú, Itajaí e no início ali da apresentação, eu esqueci de mencionar, nós abrimos já faz um ano em Sinop. Então, ao todo, no Uhum. Brasil, nós somos mais de 30 profissionais. Então, para cada área do direito, inclusive para essa que você me perguntou, nós temos um profissional qualificado. Porque na questão trabalhista, que muitas vezes não são feitas as combinações, né? Só Uhum. assina, a questão trabalhista também dá muita dor de cabeça pro empresário que também não fez o dever de casa, né? Sim, uma Por... assessoria, um conhecimento técnico. Ah, mas eu pagava mensalmente, eu dava o vale, eu pagava as férias, mas se não fez anotação na carteira, se não recolheu o FGTS, o INSS, e o empresário esquece que tem esses detalhes. Uhum. E agora, o que eu comentei anteriormente da NR1, quem não tiver esse histórico, né? Aí às vezes o funcionário vai se aposentar e não tem o histórico das normas que deveria ter seguido, de um Uhum. monte de coisa que tem que fazer, que é uma dor de cabeça. Sim, Então, isso é possível orientar também. com certeza, principalmente para o empresário já se enquadrar dentro ainda dessas normas esse ano. Esse ano, o pessoal tem que fazer o dever de casa esse ano. Tem que procurar o escritório da doutora Daiane esse ano. Tem que procurar a doutora Ângela esse ano. Sim. Porque o ano que vem, vocês já estão vendo essa perspectiva, essa possibilidade
mais demanda ainda o ano que vem? Com Por certeza. conta dessas mudanças todas? Com certeza, principalmente as questões tributárias, né? Vai ser o nicho. Aquele que não tiver atualizado vai perder dinheiro ou vai perder de ganhar dinheiro. E não é Uhum. isso que a gente quer. Qual que é a nossa visão? Nossa visão é que a burocracia fique para a tua equipe jurídica, o empresário esteja livre para poder, de fato, fazer o que ele tem que fazer. Fazer o que ele sabe Vender, fazer, né? isso, vender, criar produto, fazer network, construir a tua marca e a burocracia deixa para quem sabe fazer. Qual que vai ser a maior mudança agora de marcas que você comentou? Vamos falar um pouquinho dessa lei aí, É, que é bem, bem interessante. a lei em si, ela não vai mudar. O que vai alterar são algumas questões e ferramentas do próprio site do INPI, tá? Então, é importante se atualizar, porque hoje o custo médio para quem é enquadrado no Simples Nacional ou para quem vai fazer o registro na pessoa física, eu vou arredondar, tá em torno ali de uns 400 a 500 reais as custas iniciais, não honorários, tá? Do Uhum. profissional que vai fazer o registro, mas as custas iniciais dentro do site. Para o próximo mês de agosto, a média ali vai ser de R$ 1.700, ou seja, vai triplicar esse valor. Que loucura! Praticamente. E tudo que você vai emitir dentro do site, Ou seja, nós temos um pedaço de junho e julho só. exatamente, para Aí- fazer dentro desses valores Porque daí, mencionados. por exemplo, vai lá e você dá entrada nisso, já está livre de pagar os 1.700 lá em agosto. Em agosto, sim. Se você der isso. entrada agora, já Exatamente. as coisas vão. A mudança é só essa de taxa, de valor? Não, vai ter outras mudanças específicas, mas isso aí a gente ia precisar de um bloco todo para poder te explicar Entendi. certinho. Mas seria muito importante que quem tem uma marca Sim. que não houve o registro ainda, fazer já. A não ser que não deseja continuar com a empresa. Não. E o importante é que o registro de marca você faz ele agora, tem que esperar um tempo, gera em torno aí de uns 24 meses para que você possa ter o teu certificado, porque é o tempo aproximado que o próprio site te pede, o próprio comando do NPI te pede. Vai ter um prazo para outras empresas contestar a tua marca. Se não contestada, tudo certo, você pega o teu certificado. Aí ele é válido por 10 anos. Só que a cada 5 anos tem que ter uma verificação se de fato está sendo utilizado aquela marca para aquele próprio regime, para aquela própria atividade. Não adianta eu começar aqui a ter uma empresa, vamos dar um exemplo, de roupa, Uhum. com a minha marca, e amanhã ou depois eu estar vendendo equipamento eletrônico. Não dá para fazer essa mudança. Não, daí Mantenho a marca, mas mudo o aí dá ramo. para fazer a mudança, só que você tem que estar atento com essa mudança dentro das propriedades Uhum. do que é taxativo dentro ali mesmo da própria lei. Agora, se você não faz o uso da tua marca dentro da tua atividade de 5 anos, por mais que você tenha um certificado de 10, corre o risco de você perder tua marca também. Corre o risco. Nós temos vários exemplos. Quer um exemplo simples? O Didi. Sabia que o Didi não registrou a marca dele? Didi dos Trapalhões? Aham. Agora ele só pode usar como Renato Aragão o nome dele. Por isso que eu te falo que é um bloco ali pra gente conversar sobre isso Somente especificamente. sobre isso. E eu faço questão do Dr. Guilherme estar junto, que ele é especialista nessa parte. Lembra que eu te falei que a gente tem um especialista para cada área? Nossa, é muito cuidado que tem que ter, né? Muito. São muitos pontos a serem Uhum. observados que realmente o empresário não tem condições, Uhum. não dá conta de observar isso tudo. Daí a importância de uma assessoria jurídica, contábil, né, que seja eficiente para, como você disse, poder que o empresário possa trabalhar, Sim. né? E vocês fazem a parte de vocês. É, o contrato social, ele é registrado lá na junta, né? Isso, na E ele, junta comercial. ele já é registrado. Quem faz o registro, quem faz um contrato social é um contador. Também pode ser o contador e também pode ser o teu advogado, tá? Onde você pode fazer Isso. também observando todas aquelas coisas que você já falou. Exatamente. Muitos chegam para nós já com um contrato social pronto, que já vem do contador. O que nós vamos complementar ali? O contrato dos sócios.
organizar ali os contratos dos sócios. Porque numa empresa limitada, onde que tem a limitação por cota, nós também podemos definir como que vai ser o regimento e como que vai ser a relação entre os sócios. Às vezes não tem só 2 sócios, às vezes tem 3, 4. E quando Tem aquele que trabalha, muitas vezes tem aquele que não trabalha aquele que ali, só só investe, investiu. exatamente. Então, ali é o momento da gente deixar tudo muito bem organizado, para uma futura dissolução não vier da dor de cabeça, né? Eu te juro que eu nunca ouvi falar de alguém que tenha contrato com sócios. Ou Nós temos. seja, ou seja, tem que fazer. E assim, o que a gente vê muito, infelizmente, são brigas, né? Uhum. Depois, Principalmente entre família. infel- Principalmente entre in- família. e uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Sim. Como diz, o negócio é negócio, é amizade ou família que seja a parte. Sabe, nesse ponto, sendo didática também, o que acontece? Eu confio na palavra, o que eu falo No tá fio do escrito bigode. Não exatamente. existe E não mais. existe isso. O que é uma formalidade, tem que ter uma formalidade. Tem Mas muitos empresários, por exemplo, que têm contratos a serem executados, tanto para poder receber ativos, valores, ou também para ter obrigações a serem feitas que foram abandonadas, que estão numa caixa embolorando num quartinho fechado da tua empresa, por quê? Porque não quer ter desentendimento com a pessoa, porque a cidade é hum, pequena, onde já se viu eu executar a Marilda, eu executar a Daiane, eu executar o João. Não, se foi feita uma lei entre as partes, tem que ser executado tanto para te devolver o ativo ou para obrigar a pessoa a fazer. Só que tudo isso sim. tem prazo, tem tempo, então a gente tem que trabalhar contra o tempo também. Por isso que é importante o contrato, tanto para sócios ou para você também ter uma segurança de que um dia você vai receber. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que comentou comigo que tem um cliente. Eu confesso que eu fiquei assim, como assim a pessoa tem um cliente? Né? A empresa dela dá conta de atender só um cliente. Seria interessante um contrato aí também, né? Com certeza. Porque se essa empresa resolve parar, são duas empresas que param. Pois é. Considerei um tanto quanto ingênuo da pessoa, Uhum. né? Mas enfim, não, eu só dou conta de atender um. Mas um contrato seria Ideal. ideal para Ideal. com cliente, com Uhum. fornecedor, com todo mundo. É possível recuperar, você falou de caixinha, daí eu já lembrei, né, daquelas caixinhas que as lojas têm de um monte de Aham. coisinha, né? É Já isso vi mesmo aquele, já é vi isso mesmo aquele que eu queria. fichário. É isso mesmo que eu queria que os nossos ouvintes Ah, entendessem. Exatamente, esses fichários aí, tem muita coisa aí que você acha que não vai conseguir recuperar, e com e a dá para. ferramenta correta, com um profissional correto, você consegue executar sim. De quanto tempo é a prescrição? Depende do tipo de título. Daí nós falamos de título. Um contrato, ele é um título executivo. O que que isso significa? Que se eu precisar colocar na mão de um juiz para resolver, ele vai executar esse contrato, a nota promissória, o cheque, para cada um é uma data específica para executar. Uhum, Passando esse tempo, por exemplo, um contrato são 5 anos, uma nota promissória é 3, um cheque são 6 meses. Mas passando esse período, existe outros tipos de ação que a gente pode fazer. Se uhum, você tem um contrato e ele não está assinado pelas duas partes, ou por duas testemunhas, ou reconhecido firma, daí nós vamos ter que fazer o quê? Uma ação de conhecimento. Em vez do juiz receber o teu título, o teu contrato e executar o devedor para ele te pagar em 3 dias, que é o correto se tiver um contrato bem feito, tudo elaborado, numa ação de conhecimento vai ter uma audiência de conciliação, a outra parte vai ter 15 dias úteis para contestar, nós vamos ter uma audiência de instrução e julgamento, vai ter uma sentença, cabe recurso, ali já foi 1 ano. E quando você tem um título certo, correto e exigível, a parte é intimada para pagar em 3 dias. Se não for pagada, aí começam os meios expropriatórios, que são os bloqueios em conta, rena júdica, bloqueio de bens que está no nome da pessoa, bem móvel uhum. e assim por diante. Então é possível recuperar coisas dessa caixinha. Com certeza, com certeza. O que é trazer dinheiro. Então, o seu trabalho, o trabalho de vocês, mais uma vez, ajuda a não perder dinheiro, mas e recuperar também. Com Em certeza. mais uma situação é possível Com certeza. recuperar dinheiro. É, aqui, monitorar obrigações regulatórias
fiscais desde o primeiro mês. Bonito isso aqui, Dai. Uhum. Monitorar obrigações regulatórias e fiscais desde o primeiro mês. Isso significa que toda nota fiscal que você emite, você tem uma obrigação para pagar, seja para o município, para o estado, vai depender o tipo, como eu te disse, o tipo da atividade. E muitas vezes só emite a nota fiscal e quando você vai perceber ou saber, você está recebendo uma cartinha de cobrança do município. E pode bloquear seus ativos também. A conta do teu banco pode ser bloqueada, o teu Isso a carro. gente vê toda hora, né? A pessoa, eu fui Uhum. pagar tal coisa, não sabia, devia lá não sei onde. Uhum. Um detalhe que é muito importante, que está acontecendo muito, principalmente nos últimos meses, acabou a atividade. Também existe todo um regulamento para ser seguido para você dar baixa nesse CNPJ. Desde a comunicação simples no município, né, na prefeitura, quanto também no teu contador. O teu contador ele vai conseguir fazer todos os procedimentos corretos na Receita Federal, porque senão isso vai gerando imposto. E é multa, e a cada Sim. multa e juros a cada não sei quanto tempo. É função mesmo. Tá, e nós falamos um monte de coisa aqui e tem assunto ainda, hein? Bastante, Tem bastante. bastante assunto. Mais alguma dica prática, assim, pro empreendedor, para quem quer, para quem já está nativa, Uhum. ou algo que a partir de agora tem que ser observado firmemente mesmo? Com certeza. O que eu sugiro? Que você procure um profissional da tua preferência, da tua confiança, seja na área jurídica, seja na área contábil, para entender a tua atividade, entender se você de fato está tendo lucro, como que está o regime dos seus funcionários, porque se você é MEI, você pode ter um funcionário registrado. Se você é de outro segmento, você pode ter infinitos clientes não, desculpa, funcionários. Só que como que está o regimento desses funcionários? Você está recolhendo seus impostos de forma correta? Então, é importante parar um pouquinho, planejar. Todo o tempo que você investe em planejamento é dinheiro no seu bolso. Eu tenho certeza que um profissional da área jurídica pode te ajudar a recuperar também todo esse tempo, esse dinheiro perdido. Dinheiro no bolso e menos dor de Com cabeça, né? certeza. Muito menos dor de cabeça. Eu pensei em uma coisa aqui agora. Algumas empresas estão terceirizando alguns setores para outros escritórios e tal. Uhum. A parte de recebimentos. Tem empresas que estão terceirizando todo o financeiro para um determinado escritório. BPO que fala, né? O pessoal tá falando muito. Isso. Aí cabe um tremendo de um contrato, né? Com certeza. Até porque, Não dá para não. Vai estar mexendo com todo o dinheiro da empresa, exatamente, com com toda a o informação. coração, com o coração da Exatamente. empresa. Com todo as informações ali, o sigilo que você tem da tua empresa, desde bancário até mesmo do teu produto, da tua ideia. Então, é importante, sim, ter um contrato que vai segurar a tua marca, o teu registro, a tua atividade de qualquer intervenção de terceiros. Imprescindível. Então, você é empreendedor, ou você que tem apenas uma ideia, e quer começar a empreender, vai lá, não faz esse caminho sozinho, vai na Montrone Advogados, conversa com a doutora Daiane, com toda a equipe dela lá, que vai ter, com certeza, um caminho bem mais tranquilo para você seguir. Doutora Daiane, o nosso papo foi muito bom, mas como você disse, tem outro que nós vamos fazer sobre esse das marcas Com certeza. e outros assuntos. Nós vamos tratar de assuntos daí, vamos pegar um tema e destrinchar, Sim, né? é muita É coisa. muita coisa Porque que tem no direito, né? um CNPJ por trás tem uma família, tem uma pessoa, então isso traz outros direitos também, É outros verdade, meios, tem tudo. né, eu não tinha pensado nisso. Por trás dessa família tem um monte de coisa. Nossa, Por trás do CNPJ, né? do CNPJ tem. Tem sonhos, tem créditos, tem muita coisa que pode ser assegurada através de uma equipe jurídica, de um planejamento e uma organização, com Eu certeza. fico pensando aqui, do tanto de história que eu já escutei, coisas que eu já Uhum. vivi, né? Erros que eu cometi. Se eu tivesse procurado uma assessoria jurídica antes, eu teria me livrado de várias situações delicadas. E, por favor, você empresário,
né? Não passe por isso. E se tá ainda, se a tua empresa está passando por problemas de dificuldade, existe planejamento para recuperação judicial, para recuperação extrajudicial, que um profissional também qualificado vai poder te orientar. Não precisa desistir. Não é para Não desistir, é né? para desistir, tem um caminho para tudo e eu tenho certeza que com uma equipe técnica e assertiva, você consegue reconstruir muita coisa. Doutora Daiane, seus contatos, redes sociais, o que você quiser passar de dica final para as pessoas que nos ouviram até agora, por favor. Olha, de dica, a minha primeira formação, quando eu entrei no direito, eu queria trazer justiça para a sociedade, eu queria em busca de justiça. E por isso que eu pensei que se eu entrasse na segurança pública, né, sendo uma delegada, que no segundo ano de direito era isso que eu queria para minha vida, eu ia poder contribuir com a sociedade. E quando eu entrei na advocacia, eu entendi que um advogado ele é fundamental para a justiça, ele é fundamental para uma sociedade e também para o empresário. A minha primeira formação foi no criminal, mas eu entendi que eu também poderia contribuir para o empresário, até porque eu sou empreendedora, eu tenho prestadora de serviço, ramo de construção, então é de suma importância você se atentar, você saber que a lei exige e a lei ela não vai concordar se você dizer, eu não sabia, não, porque ainda mais hoje que nós temos Não tem como. muitas fontes, inclusive o teu podcast está sendo fonte para trazer informação para o empreendedor. Então, busque entender melhor, procure um profissional da tua confiança para que você também venha contribuir com um propósito com a tua empresa, para essa sociedade que a gente está aqui constituindo e fazendo a diferença, com certeza. E eu sempre falo que eu gosto tanto de Rolândia, eu gosto tanto do povo daqui, eu gosto tanto de morar aqui, que eu torço para que tudo dê certo para todo mundo. Eu quero que todo mundo empreenda, que fique bem, que faça isso, que consiga dormir à noite, porque tem muita gente que fala, nossa, eu não estou conseguindo mais dormir à noite, preocupação com isso, com aquilo. Então, essa é uma das ideias de acontecer o podcast, né? Então, eu gosto muito das pessoas daqui e eu desejo que você também, empreendedor, daqui de Rolândia, de qualquer lugar, mas o meu coração está aqui em Rolândia, então que você, empreendedor de Rolândia, assistindo esse podcast, ouvindo essas informações da doutora Daiane, busque lá com ela saber melhor sobre o seu negócio dessa parte jurídica, que ninguém tem que saber tudo, né? Não. Então, quem sabe fazer pão, quem sabe fazer comida, quem sabe vender roupa, já está ótimo, né? Sim. Aí deixa com você outros saberes, né? Outros saberes com as pessoas que que estão aí preparadas para te ajudar. Daiane, doutora Daiane, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui compartilhar com as pessoas tanta informação e tantas outras que você tem, que vamos fazer próximos, vamos fazer outros. Com certeza. Muitíssimo obrigada. Obrigada para você que esteve aqui até agora. Compartilhe esse podcast com quem você conhece aí, que é empreendedor e que precisa dessas informações. Muito obrigada por ter ficado até aqui no podcast Além do Horizonte.